Boa tarde, que delícia poder estar mais uma vez aqui para a gente poder bater esse papo, enquanto o Insta vai avisando todo mundo que a gente está aqui ao vivo, que a gente vai fazer mais um chá comigo. Fico muito feliz todas as vezes que tem que entrar para a gente poder bater esse papo, trazer esses temas tão legais e tão importantes. Vamos chegando para a gente poder discutir. Eu sou a Daniela Ruocco e hoje a gente vai falar, na verdade é uma pergunta, você se permite fazer um pouco diferente? Então, boa tarde, boa tarde. Então, é uma pergunta, porque eu conto sempre, toda semana, que eu venho para incomodar, que eu não venho aqui para a gente só bater um papo, eu venho aqui para a gente poder pensar juntas, para a gente poder chegar a lugares mais profundos do que a gente já conhece e já sabe no nosso dia a dia. E a minha pergunta é, você já pegou o seu chá? Meu chá de hoje é chá de morango. E o seu? Que chá que você separou aí pra gente bater esse papo? Não acredito, Paulo. Beijo, que delícia poder estar aqui com você. Tô feliz de te ver. Pega teu chá aí pra gente bater um papo. Olá, olá, minhas queridas que estão entrando. Vamos entrando pra gente poder bater esse papo. E eu vou pedir pra vocês usarem aqui embaixo esse aviãozinho e convidar as pessoas para virem ouvir esse nosso bate-papo de hoje e mandar muitos coraçõezinhos. Isso, pega seu chá pra gente conversar aqui. E manda muito coração, porque quanto mais pessoas chegarem, quanto mais corações tiverem, mais o Instagram distribui esse conteúdo para as pessoas poderem vir bater esse papo com a gente. E o nosso papo de hoje é uma pergunta que eu convido você a se fazer, para você conseguir entender e olhar como é que você tem vivido tudo isso na sua vida. Você se permite fazer um pouco diferente. E aí, quando a gente pensa como é que se eu me permito ou não, se eu faço isso no meu dia a dia, quantas vezes a gente cai? E todas as vezes que a gente cai, a gente tem que fazer um pouquinho diferente. Quantas vezes a vida passa rasteira na gente? E a gente tem que absorver a queda e tomar uma atitude para sair dessa queda que a gente levou da vida. E quantas vezes você já caiu e quantas vezes você já levantou. E essas quedas, todas as vezes que dá errado alguma coisa que a gente espera, todas as vezes que não sai como a gente espera, todas as vezes que sai absolutamente o oposto daquilo que a gente tá esperando. Boa tarde, que delícia, boa tarde a todo mundo que tá aqui comigo. Pega seu chá, já contei que eu tô aqui com chá de morango, pra gente se fazer a pergunta, será que eu me permito fazer diferente no meu dia a dia? Será que eu tenho essa abertura dentro de mim para poder absorver os impactos que a vida vai causando em mim? Será que eu consigo me levantar das quedas? Que a gente cai um monte. Que a gente consegue levantar das quedas um pouquinho diferente do que a gente caiu. Muitas vezes, com a minha experiência de tantos anos no autoconhecimento e inclusive nas constelações familiares, muitas vezes eu percebo que nós mulheres temos uma resistência em fazer um pouquinho diferente. Eu percebo que a gente tem a tendência de repetir os padrões, os mesmos que nos fazem cair. E com isso, quando a gente cai de novo, o sofrimento é ainda maior. Então o meu convite aqui é a gente conseguir olhar e se sentir incomodada a ponto de se permitir fazer um pouquinho diferente no nosso dia a dia. E diferente no quê? Diferente no jeito da gente pensar, no jeito da gente sentir e especialmente no jeito da gente agir. O jeito da gente agir é resultado do que a gente pensa e sente. Então, a hora que a gente muda dentro, a gente muda fora. Então, eu tô aqui pra gente pensar juntas. Aliás, quero até te perguntar, você tem dificuldade de fazer um pouquinho diferente do que você acredita, das crenças que você traz na sua vida? Tem uma psicóloga que é do Sul, que ela se chama, acho que Emília, se eu não me engano, que ela diz que o tempo é vermelho. Que a hora que ela percebeu
que o tempo estava passando, que as pessoas ao redor dela, do entorno dela, estavam envelhecendo, ela levou um grande choque, porque foi a hora que ela acordou e deu um sinal vermelho para ela. Então ela chama de tempo vermelho. E ela tem uma frase que eu adoro, que diz assim: colha o dia de hoje e confie o mínimo no dia de amanhã. Então isso quer dizer que é óbvio que a gente tem que fazer planos, que a gente tem que ter sonhos, que a gente tem que esperar pelo melhor no dia de amanhã. Mas de nada adianta se a gente não prestar atenção no hoje. Se a gente não começar a olhar como é que eu posso colher de forma diferente hoje. Como é que eu posso olhar para as minhas colheitas? Porque muitas vezes a gente pega sempre os mesmos grãos, as mesmas sementes, os mesmos frutos. Como é que eu posso fazer uma colheita diferente hoje com o que eu já tenho? E a gente tem um monte que a gente não percebe. Então, a hora que a gente entende que o tempo é vermelho, que o tempo tá voando e que a gente percebe que a gente tá fazendo as mesmas colheitas, é hora da gente começar a ficar incomodada. É hora da gente falar, opa, pera um pouco, por que é que eu tô colhendo sempre os mesmos resultados? Por que é que eu tô tendo sempre as mesmas dores? Por que é que toda vez que eu caio eu não consigo levantar da forma que eu quero? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar nas escolhas que a gente tem que fazer diuturnamente. É preciso fazer escolhas todos os dias. Então, é preciso que a gente escolha estar com quem a gente ama. É preciso escolher bens materiais e bens imateriais. É preciso escolher esgotar as nossas pendências emocionais. Só que para a gente conseguir esgotar as nossas pendências emocionais, a gente tem que reconhecer que a gente está vivendo. E aí é um outro ponto cego que eu percebo demais que as pessoas têm. Uma vez eu falei para uma amiga, é importante demais curar dores emocionais. Ela falou, mas o que são as dores emocionais? Tem pessoas que não conseguem entrar em contato com as dores, não conseguem reconhecer que as têm. Então é importante, por isso é importante o autoconhecimento, por isso é importante que eu falo sempre entrar em contato com as emoções, entrar em contato com os sentimentos. Dani, o que é entrar em contato com os sentimentos? É aprender a nomear os sentimentos. A gente só consegue entrar em contato com os nossos sentimentos a hora que você consegue etiquetar, dar nome, reconhecer cada um dos sentimentos. Via de regra a gente fala assim, oi, e aí, como é que você tá? Tô ótima, tô bem, tô mais ou menos, vamos indo. Isso define o jeito que a gente tá sentindo. Dar nome para os sentimentos é dizer, eu tô angustiada, eu tô triste, eu tô magoada, ou eu tô muito alegre, eu tô presente. É começar a reconhecer o que você tá sentindo. E não mais ou menos, vamos indo. A gente não consegue curar o que a gente não conhece. Isso é fato. Então, se a gente não conhece a nossa emoção, negativa especialmente, que é o que a gente precisa mexer e curar e olhar, ou transmutar, ou ressignificar, a gente precisa saber o que é. Como é que eu vou buscar uma fruta no meio de um mato, se a pessoa fala pra mim, vai buscar X? Eu vou andar a minha vida inteira, se eu não souber o que é X, e não vou saber achar. Não sei o que é. Como é que eu vou curar um sentimento que eu não sei qual é? Eu sei que é um negócio que tem dentro de mim. Eu sei que é um buraco que tem dentro de mim, mas eu não sei o que é. Então é importante demais que dê nomes para os sentimentos. E tem uma coisa que é muito importante que a gente, dentro das nossas escolhas do nosso dia a dia, que é muito desconfortável muitas vezes de falar, que não é gostosinho de falar a respeito, que a gente precisa se despedir. A gente precisa deixar morrer dentro de nós, muitas vezes, sentimentos, fatos, situações. A gente precisa se despedir do que é muito caro pra gente. Então eu quero que você se pergunte e que você faça essa reflexão, o que tem saído caro pra mim? Quem é a pessoa? Qual é o sentimento? Qual é a situação que tem saído cara demais pra mim? E que a partir de agora eu abro mão. Eu tive um professor de constelação maravilhoso, que ele dizia que tomar pai e mãe pra dentro da gente é você desistir.
Nossa, que ambíguo, que incongruente falar isso, né? Tomar pai e mãe para dentro da gente, a gente precisa desistir de julgar, de criticar, de apontar o dedo. Então, muitas vezes, a gente precisa desistir de coisas que a gente vem carregando dentro da gente. De pessoas que a gente insiste em querer que fique na nossa vida. A gente precisa deixar ir embora. E aí, pensando nisso, a hora que eu pensei nesse tema, na verdade, foi uma metáfora tão legal que aconteceu dentro de mim que eu queria contar. Eu acredito muito que a gente vai se lapidando conforme a vida, né? Conforme a vida vai passando. E essas quedas, esses tombos, esses presentes que a vida nos traz e que nem sempre é tão positivo assim como a gente gostaria. Domingo agora foi um exemplo. Domingo agora eu caí num buracão, mas num buracão mesmo, daqueles que a gente cai e que a gente fala, nossa, não levanto mais. E eu faço terapia. E daí na segunda-feira eu já acionei a minha terapeuta pra gente poder mexer com esses buracões que a gente cai. E que na verdade são presentes que a vida traz, dependendo da forma que a gente consegue olhar e enxergar o que a gente está vivendo. Toda vez que a gente cai nos buracos, toda vez que a gente tem situações muito desafiadoras na nossa vida. Ah, o Alisson entrando! Ah, que delícia! Essas situações desafiadoras na nossa vida fazem a gente passar para um outro nível, para uma outra etapa, se você consegue metabolizar e elaborar e entender a serviço do que veio isso. E aí, a hora que eu pedi para minha terapeuta uma sessão logo na segunda-feira, que eu tava de olhos fechados, o vizinho de cima começou uma reforma. E aquilo me veio na hora, uma cena muito de uma escultura que eu amo, que se chama Self-Made Man, que é o homem se construindo. Então a cena é um bloco de bronze com um homem em cima, com cinzel e martelo, se esculpindo. E aí, a hora que eu tava de olhos fechados fazendo a terapia e me curando daquela dor que eu tava vivendo, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, quanto essas dores que vêm pra gente, vêm pra nos lapidar. Vem pra mostrar pra gente o quanto a gente tem que deixar pedaços da gente ir embora. Se a gente pensa no escultor, ele não vê um bloco de mármore na frente dele. Ele vê que dentro daquele bloco de mármore que tá ali tem uma escultura que ele vai alcançar, que ele vai tirar de lá de dentro. Por isso que ele vai lapidando e vai esculpindo. E é isso que a gente faz a nossa vida inteira, se a gente consegue entender a serviço do que o que a gente vive vem nos ensinar, vem nos fazer crescer. E é isso que eu acho que a terapia faz muito com a gente, vai nos permitindo lapidar. Se a gente para pra pensar, a gente lapida a criança para virar adolescente. E a gente lapida o adolescente para virar adulto e a gente lapida o adulto para virar idoso. Então, qual é a fase que você tem vivido e qual é a não permissão que você tem se dado para fazer diferente? Um pouquinho diferente. A gente não precisa de grandes mudanças muitas vezes. Uma vez o padre Fábio de Mello fez uma metáfora linda, dizendo que às vezes a gente não precisa fazer grandes mudanças na nossa vida, que a gente é um terreno muito fértil. Só que muitas vezes a nossa semente está plantada num lugar que não tem mais por onde crescer, não tem substrato, não tem vitamina, que é só você tirar a semente daqui e plantar do lado. Às vezes são pequenos ajustes, são lapidações mais finas que a gente precisa fazer para tomar posse do que a gente é, de quem a gente é, dessa escultura que está dentro da gente, porque às vezes a gente vai passando a vida com tudo que a gente vai vivendo, com as nossas frustrações, com as nossas dores, com as nossas quedas, com as nossas decepções, com tanta coisa que a gente planeja que muitas vezes não sai do jeito que a gente queria, não sai do jeito que a gente gostaria. Quantas vezes a gente precisa olhar para isso e se lapidar? Só que para isso a gente tem que ter uma abertura muito grande para poder entender a serviço do que isso veio. Essa escultura que eu tô falando é uma escultura do Bob Carlyle. Depois entra na internet ou nos meus stories, eu postei a escultura para quem tiver curiosidade de ver. Ela é linda.
Só que pra gente se lapidar, não é fácil. Não é um processo leve, não é um processo simples e não é um processo rápido. Quando a gente faz a metáfora do cinzel e do martelo, se você der batidas pequenininhas, o bronze não vai nem se mexer. Então, para fazer aquelas coisas maravilhosas, a gente precisa de muita força. A gente precisa usar aquele martelo com muita força para o cinzel começar a cortar aquele bronze ou para cortar um mármore que seja. E é aí que eu acho que a gente tem que olhar para a importância das dores que a gente vive, das quedas que a gente tem, dos presentes que a vida traz e que muitas vezes a gente fica indignada, que a gente fica, putz, por que comigo? Por que está acontecendo isso agora? Não existe lapidação sem dor. Não existe crescimento sem dor. Semana passada eu atendi uma querida que estava vivendo um momento de dor muito profunda. E eu disse para ela, como eu sempre digo, né? Eu acho que quando a gente está vivendo dor, a gente tem que viver profundamente para poder esgotar essa dor, para não contaminar uma gotinha por dia. Entra dentro dela, esgota a sua dor para você poder se levantar de novo. E aí eu disse pra ela, dentro da dor que você tá vivendo e que tá tudo certo, tem que viver mesmo, começa a agradecer. Começa a agradecer porque isso que você tá vivendo nesse momento já te catapultou para um outro lugar na sua vida. É um momento de insatisfação tão grande, um momento de incômodo tão grande, que isso já fez você olhar para outras coisas, para outros lugares, para outras mudanças. E é óbvio que a hora que a gente tá no olho do furacão, a gente não consegue. É difícil enxergar. E aí a hora que ela conseguiu entender, ela falou, Dani, é verdade. Tudo isso que aconteceu tá me doendo demais, mas eu já tô num outro lugar. Então é importante que a gente consiga olhar, inclusive, o quanto as dores vêm para colocar a gente num outro lugar. Quanto a gente precisa desse cinzel e desse martelo pra gente poder se esculpir, pra gente poder se lapidar, pra gente poder se polir no dia a dia. Com todas as dores que a gente vai vivendo, que eu tava falando agora há pouco, né? A gente vai colocando carapaças em cima da gente. Eu fiz uma metáfora uma vez, que quando a gente nasce puro amor, e aí a gente vai colocando uma camisetinha, e depois a gente coloca um casaquinho, e coloca uma malha, e coloca um casaco maior, e a gente vai criando uma couraça em volta de quem a gente é de verdade. A gente vai criando máscaras. Cada dor, cada mágoa, cada queda que a gente vai vivendo. Mas sabe qual é a ferramenta mais potente que a gente pode viver para se lapidar? É a frustração. Quando a gente se frustra, a gente se incomoda de um jeito tão grande que é uma forma da gente ir deixando os nossos pedaços. Mas deixando os nossos pedaços. Não é pegando o pedaço que caiu e colocando aqui atrás, que eu brinco da nossa mochila, né? Que a gente vai pegando as nossas pedras no meio do caminho, que ao invés de deixar para trás, a gente vai colocando na nossa bagagem, na nossa mochila, e vai ficando cada vez mais pesada de viver. Vai ficando cada vez mais difícil de carregar. E chega uma hora que essa conta não fecha, chega uma hora que essa dor não cessa. Oi, Sandrinha, que delícia você entrar, que delícia, seja bem-vinda. O Rubens Alves fala uma coisa muito bacana, ele diz que ele chegou onde chegou pelas sequências de coisas que deram errado na vida dele. E eu te convido a pensar a mesma coisa. Você só está onde você está pela sequência de coisas que não deram certo na sua vida, que fez você mudar o caminho, que fez você achar coisas certas em outro lugar. Outro dia meu filho falou pra mim, mãe, tô com uma dor na minha perna, mas eu tô com uma dor na perna. Eu falei, filho, crescer dói. Dói fisicamente e dói emocionalmente. Crescer dói. Se lapidar dói. Então é tão bacana a hora que a gente consegue. Eu falei outro dia, a gente reza tanto pra Deus, para saber se a gente está no lugar certo, se a gente está tomando as atitudes certas, para direcionar a gente para outro lugar. E a hora que a rota da nossa vida muda,
A gente morre de medo, a gente não quer, a gente fica insegura. Não foi você que pediu? Não foi você que conversou com Deus, falou para Jesus, me ajuda, troca o meu caminho, muda as pessoas da minha vida, e a hora que as pessoas saem da nossa vida, a gente fala, meu Deus, e agora? Nossa, é isso mesmo. A gente fica muito insegura com os pedidos que a gente faz. A gente sabe muitas vezes na nossa vida o que a gente não quer. Mas o que é o que eu quero? Essa pergunta, quando eu faço, que é uma das primeiras sessões que eu faço, inclusive, uma das primeiras perguntas que eu faço é, ok, o que você não quer eu já entendi, mas o que é que você quer? O que é que você quer fazer diferente? Então, que você está insatisfeita, que você não está gostando, que você quer estar num outro lugar, ou que você quer fazer um pouco melhor, eu já entendi. Mas o que é que você quer? Não sei. Então, para de olhar para os nãos e começa a olhar para os sims. O que é que você quer? Será que você sabe? Será que você já parou para pensar? Será que de verdade você já olhou o que é que você quer tomar de rumo diferente na sua vida? Você já parou para pensar o que é que você precisa desconstruir dentro de você? Desconstruir para reconstruir. Esse é o caminho que a gente tem que fazer ou deveria fazer? Ou é um caminho alternativo que a gente pode fazer? Desconstruir todas as verdades que a gente vai trazendo a vida inteira. Desconstruir todas as crenças que a gente tem ao longo de toda a nossa vida e que se tornam verdades absolutas. E que, mais uma vez, a hora que eu tenho uma verdade, a hora que eu tenho uma crença e que a vida me conduz para um caminho diferente, eu sofro. Eu caio, eu fico triste, eu fico insegura, eu fico querendo ajuda. Por quê? Porque você está vivendo uma verdade absoluta que você está trazendo a tua vida inteira. Se desconstruir significa dar abertura para o novo. Se desconstruir é aceitar o que de diferente tem chegado e que muitas vezes você não tem aceito. Muitas vezes o novo tá te rondando. A minha sogra que fala, cavalo selado não passa duas vezes na mesma porta. Às vezes o cavalo selado tá passando aí na sua porta. E você tá dizendo, ai, cavalo branco eu não quero, eu quero preto. Eu quero cavalo malhado. Por quê? Porque você tá com as suas crenças, porque você tá presa nos seus medos. Muitas vezes a gente coloca uma jaula em volta da gente. Sabe gaiola de passarinho? Que você consegue enxergar tudo fora, mas se sente aprisionada dentro? Só, meu amor, que a gaiola pra gente que é ser humano é só abrir. A gaiola é uma forma inconsciente que a gente se coloca de se proteger. Se proteger? Uma gaiola de passarinho? E a gente se sente aprisionada ali dentro. A gente não consegue dar o próximo passo, a gente não consegue começar a fazer um pouco diferente, que é o nosso tema de hoje. Então, o meu convite é que você comece a olhar aonde é que você não se permite fazer diferente. Qual é o sentimento que tem atrás disso? Porque se você não se permite, é porque tem um sentimento negativo que está te aprisionando. Tem uma gaiola de passarinho ali atrás que está te aprisionando e não deixando você se reconstruir, dar passos diferentes, pensar, agir, sentir de forma diferente do que você tem vivido a sua vida inteira. O que é que tem por trás disso? Não adianta a gente olhar para o que a gente já conhece. Não adianta a gente ficar no nosso óbvio. A gente tem que mergulhar mais fundo. Eu tenho medo de mudança por quê? O que é que tem atrás do meu medo da mudança? Eu tenho medo de me sentir incompetente? Eu tenho medo de não dar conta? O que é que tem por trás do que você já conhece? É aí que você começa a dar saltos enormes para o seu progresso. É aí que você consegue fazer mudanças consistentes. É a hora que você identifica o que tem por trás do que você já conhece. Se ficou difícil, me chama por direct que eu te ajudo. E a gente vai identificar o que é que tem por trás disso. Porque
a gente trabalhar o óbvio, a gente fica só no raso. Quando vem a tempestade e que você tá no mar e que as ondas começam a ficar muito grandes, se você começar a nadar em cima da onda e querer enfrentar a tempestade, você vai se afogar. Isso é ficar no raso. Quando vem a tempestade ou quando a onda tá muito grande, afunda, vai lá para baixo. É lá embaixo que vem a calmaria e que a onda grandona passou, que você consegue subir de novo. Isso é o autoconhecimento. Se você ficar no raso na tempestade, você vai se afogar. A hora que você consegue, se você não consegue afundar sem tampar o nariz, segurando a respiração, segura você e desce. Desce no mais profundo para você conseguir sair dessas, para você conseguir levantar com força. Não levantar capengando, morrendo de medo. Ou até morrendo de medo e tá tudo certo. Conseguindo levantar é o que importa. Como é que você tem feito esses mergulhos? Se é que você tem feito. Então, e não é uma tarefa fácil, tá? Não é uma tarefa que você vai conseguir fazer do dia pra noite. É uma tarefa que requer muita abertura, que requer muito autocuidado, que requer muito autorrespeito. Porque tem lugares, eu tava conversando outro dia e eu disse, tem muita gente que tem medo de fazer esses mergulhos internos, porque tem medo de sentir dor. Só que a dor já tá aí dentro. A dor já mora dentro de você. Você não vai acessar nada que não esteja aí dentro de você. Só que muitas vezes a gente coloca embaixo do tapete. Muitas vezes, sabe a criança brincando de esconde-esconde? Fala, sumi! E tá no mesmo lugarzinho, só põe a mão? É isso que a gente faz com as nossas dores. Ah, eu não tenho nada. Não, tá tudo ótimo. Tá tudo aqui, dentro de você. Então, medo de sentir dor é uma forma de você achar que tá tudo bem. É uma forma de você ficar com a sua cabeça disparada e achar que é assim que é a vida. De sentir uma dor no coração, uma angústia. Muita gente fala, eu tenho um buraco dentro de mim. É o que você não está acessando. Então é muito mais emocionalmente inteligente você voltar, enxergar e encarar de frente o que tem aí dentro para limpar, do que passar a vida achando que tá tudo bem. Passar a vida achando que daqui a pouco as coisas acontecem, a vida traz, as coisas vêm. Isso é uma postura infantil. Postura adulta é a hora que você se veste de você mesma e diz, agora é a hora de eu encarar para acabar com isso. Virão outras, certamente. Mas aquelas antigas que você vem carregando, você não precisa mais delas. Você pode sim usar a sua mochila para tirar todas as pedras que você tem carregado. Que é isso que muitas vezes a gente nega, é muitas vezes o que a gente não olha. Então, pra gente poder... Eu queria ler um texto para vocês que eu amei, que eu acho que tem muita congruência com tudo que a gente falou até agora. Eu vou empurrar vocês aqui um pouquinho pro lado. Que acontece dentro da gente, de nós mulheres. Olha que texto lindo. Sobre ela. Na mente 1000 razões, no peito poucos carrega. Conhece a dor com propriedade, mas já beijou a tal felicidade. Quando amou, foi de verdade. Quando errou, foi sem maldade. Quando chorou, se derramou, mas logo se levantou. Poderia ser princesa, mas decidiu ser fortaleza. Sua natureza é mais que beleza, tem pureza, riqueza interior. Talvez sua fraqueza é a incerteza de uma mente sem pudor. Porque quando é pra quebrar, ela quebra. Quando é pra amar, ela ama. Quando é pra chegar, ela chega. Quando é pra fechar, ela fecha. Mas quando é pra ficar, ela permanece pra sempre. E quando ela deve partir, nem olha pra trás. Ela gosta de rap e até escreve. Ela é intensa, ela é perigo, mas também é de mimo. Ela é de um verso, um flow pesado, aquele poema desajustado. Ela é simplesona, irritadona, mas tranquilona no mesmo ritmo. Não tem um mundo, mas todos os sonhos que tem, cabe nela. Não tem o melhor discurso, mas decifra qualquer olhar. Se precisar, ela começa o que termina, mas prefere não ter que refazer. Ela é um pouco arlequina, vitamina e adrenalina.
E como diz Lenine, ela pode até ser todas juntas em uma só ser. Ela é luz que confunde as trevas. Ela é simplesmente ela. É aí que eu quero chegar. Você é simplesmente você. Você só precisa se lapidar. Com a sua simplicidade, com a sua complexidade, você só precisa ter coragem para começar a fazer um pouquinho diferente pro dia. Pegar o seu cinzel e o seu martelo e começar a se lapidar para descobrir essa mulher maravilhosa que tem aí dentro. Gratidão por mais uma semana. Gratidão por mais um chá comigo na xícara da minha mãe. Meu chá hoje é de morango. Tô muito feliz de ter estado aqui com você mais uma semana. E semana que vem eu vou esperar por você para nós juntas podermos fazer mais um chá comigo. Fiquem com Deus. Hoje à noite tem mais um encontro às 19h07, que vai ser um encontro delicioso e eu vou esperar por você para a gente poder bater mais um papo às 19h07. Não se esqueça, se respira. Até semana que vem.